Isso muda todo o jogo. Tira do lucro, não tira do lucro? Hoje, nesse podcast. Na maioria das vezes, isso é uma tremenda uma roubada. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou a Aline. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, gente. É um prazer ter vocês de novo aqui no nosso podcast, conversar com a Aline, conversar com o Marcelo. E hoje a gente vai falar de um tema muito procurado dentro dos nossos conteúdos, dentro dos nossos comentários em redes sociais, não é, Aline? E esse tema é um tema bem legal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre quanto é o prolabore do dono de uma empresa. Como que a gente define? Como que é feito? Tira do lucro, não tira do lucro? Hoje, nesse podcast. Não é, Aline? É isso aí, João. É isso aí. A gente já está com esse assunto na pauta para falar já faz um tempo, porque é um assunto que de vez em quando ele volta no direct, volta nos comentários, porque o pessoal tem muita dúvida, até relacionada às finanças da empresa. Onde que eu coloco o Prolabore? Qual que é a linha aqui entre o Prolabore, né? Se Sim. Tem o Prolabore e o que é o Prolabore? Então, acho que até para a gente começar, Marcelo, vamos começar explicando o que é esse tal de Prolabore. É de comer? Como é que funciona? Explica melhor. Ô, Aline, deixa eu te falar uma coisa, né? Algumas vezes eu vou e faço palestra, muitas vezes aconteceu isso. Vou lá, faço uma palestra, e aí depois, quando eu saio, as pessoas fazem stories, ou me abordam quando eu saio e falam assim, cara, você é o Anderson Silva da gestão empresarial. Nossa, tá doendo, tomei uma aqui, tomei outra no estômago, né? Tá doendo, né? E aí, para abordar esse tema, eu fico pensando se eu vou ser um pouquinho mais nice, né? Nice em inglês é bonzinho, né? Ou se eu vou ser o Anderson Silva. O que você prefere? Anderson Silva. Ou que eu seja Anderson Silva. Porque não decidiu já. Anderson Silva gera polêmica na parada, né? É bom, polêmica fomenta as redes, Marcelo, é bom. Ainda mais se dá pra gente fazer uns cortes, daí fica legal pra caramba. Legal. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é, existe um lado psicológico do jogo, um lado do ego, um lado da mentalidade que precisa ser trabalhado. E a segunda coisa é o lado técnico. Cara, o lado técnico é o mais fácil. O lado técnico é moleza de fazer. Agora, esse lado do ego, esse lado do psicológico é um pouco complicado. Então, quando a gente começa a falar, talvez as pessoas vão olhar e falar, nossa, essa doeu, né? Porque, né, sempre quando a gente confronta, né, o ego da pessoa, né, acaba doendo um pouquinho, né? Então, bora lá? Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, você como empresário, você pode criar uma mentalidade de você ser mais profissional e ele pode ser amador, é sempre uma escolha, né? E aí, isso muda todo o jogo, tá? Isso muda todo o jogo. Porque assim, se ele escolher ser mais amador, ele vai inventar um monte de desculpa para não fazer o que eu vou falar agora. Porque esse é o trabalho do amador, né? Inventar desculpa. Se ele for mais profissional, ele vai olhar e falar, puta, é isso que eu preciso fazer. E ele vai fazer o que a gente vai falar aqui, né, antes de mais nada. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos falar do ego, antes de mais nada. O que eu mais vejo é dono de empresa fala, se for para ser desse jeito, então por que ser dono? Né? Eu vejo as coisas falando, se eu sou dono e não posso decidir o que eu vou fazer assim, assado, se eu sou dono não posso fazer isso, então não compensa ser dono. Eu escuto as pessoas falando isso e eu não consigo, para mim, de onde eu estou hoje, como eu olho, eu falo, isso é um tremendo absurdo. Tá? Então vamos lá, para a gente tentar ser um pouquinho mais profissional. Tá? A empresa, a empresa tem vários objetivos, né? Um dos objetivos da empresa é melhorar a vida do cliente. Se você não melhora a vida do teu cliente de alguma maneira, tem alguma coisa errada. Tá? Mas além desse objetivo, do propósito da missão da empresa existir, um dos objetivos da empresa é ter lucro. Tá? E aí você tem que focar na sua empresa para ter lucro. E aí a gente entra naquele detalhe que não dá para misturar conta pessoa física com conta pessoa jurídica. Isso é o básico. Básico do básico do básico. Mas o empresário que resolve ser mais amador,
Ele vai falar, não, mas é que não tem jeito, é que você não entende a minha situação, é que não sei o quê. Eu entendo toda a situação, na verdade, quem não entende a situação é quem está dando a desculpa, né? Então, por isso que eu falo, a pessoa que quer ser mais amadora nesse jogo, ela vai falar, não, porque não tem jeito, porque não tem como fazer, e pronto. Eu gosto de falar que não existe riqueza sem gestão financeira. A empresa tem um objetivo de gerar lucro, a empresa precisa gerar caixa, que isso é assunto, a gente já falou sobre isso em algum podcast, sobre geração de caixa, mas, por outro lado, a gente precisa entender que, pessoa física é pessoa física e pessoa jurídica é pessoa jurídica. Essa é a primeira coisa, tá? Por que eu falo isso? Porque as pessoas misturam as contas pessoa física e as contas pessoa jurídica e acabam fazendo uma bagunça gigantesca. Eu vejo muito dono de empresa falar, cara, eu trabalho e minha empresa não dá lucro. Aí quando a gente entra na empresa, que a gente vai olhar, você vai ver que no final do dia, a empresa, operacionalmente falando, ela dá lucro. Só que como as contas pessoas jurídicas estão misturadas com as contas pessoas físicas, o dono da empresa chega lá, usa o dinheiro da pessoa jurídica na pessoa física, faz aquela confusão toda, aí você vai ver o seguinte, o que acaba acontecendo? A empresa dá lucro, né? Tem empresa que não dá, mas a maioria dos casos, a empresa dá lucro, mas o dono, ele dá prejuízo. Por que ele dá prejuízo? Porque o que ele consome de recursos da empresa é mais do que o que a empresa pode pagar. E aí a desculpa dele é, mas eu preciso fazer isso. Outro dia eu estava fazendo uma live e a mulher falou, mas eu preciso fazer isso. Então, vai o primeiro Anderson Silva aqui, né? Eu aprendi uma coisa interessante com o Randy DiStefano. O Randy DiStefano, quando eu fiz a minha formação de coaching no ICI, né, o professor lá, o dono da escola, é o Randy DiStefano. E ele ensinou uma coisa pra gente sobre criação de riqueza, né? E aí ele falou que a maioria das pessoas vivem muito próximo do estado de escassez ou de um estado de miséria. Né? Olha que louco isso, que forte isso, né? Por que é isso? Né? Por que ele fala isso? O que acontece? Quando você está muito próximo da linha ali do zero, você está muito próximo de um estado de escassez ou de um estado de miséria. Você tem que estar acima da linha do zero. E aí, uma coisa que ele falou para mim, né? Eu vou dar só um contexto do mindset, da mentalidade, para depois a gente voltar aqui para a parte técnica de uma empresa, do empresário que realmente quer performar na vida, quer ter sucesso financeiro, enfim. Né? Ele ensinou uma coisa interessante, né, sobre dinheiro e sobre riqueza. Ele falou o seguinte, crédito, vamos começar a falar sobre crédito. Né? Na pessoa física, eu estou falando isso na pessoa física. Na empresa a gente pode ter um mindset diferente, mas na pessoa física, ele falou assim, tudo que você compra que desvaloriza, você não tem o direito de tomar crédito. O que isso significa? Você não tem o direito de parcelar, de fazer financiamento, de pagar juros. Por quê? Porque você vai comprar um negócio, esse negócio vai desvalorizar e você ainda vai pagar juros por um negócio que desvaloriza. Você vai pagar muito mais por aquele negócio ao tomar crédito e ao longo do tempo aquele negócio vai valer muito menos. Então isso é uma burrice financeira. Tá? Então, o que ele ensinou? Ele falou, por exemplo, né, aí ele falou, tudo o que valoriza, você pode tomar crédito. O que significa que tudo que valoriza? Tudo aquilo que você compra vai ter um valor maior depois que você compra, ou você investe, vai ter um valor maior do que o valor que você pagou mais os juros, você pode tomar crédito. É inteligente, porque eu comprei um negócio, tomei crédito, mas aquilo vale mais do que o que eu paguei. Eu posso tomar crédito. Um modelo mental, mindset. Tá? Tudo que eu compro e desvaloriza, eu não posso tomar crédito. Então, se eu compro um negócio ao longo do tempo, o que eu paguei é isso, e aquele negócio desvalorizou, eu não posso tomar crédito. Tá? E aí, qual que é o pensamento? Você vai comprar um negócio, por exemplo, você fala, não, mas eu preciso comprar um carro. Carro desvaloriza, não desvaloriza? Se carro desvaloriza por esta mentalidade, e eu não estou querendo aqui ficar cagando regra, eu estou falando que é só uma mentalidade, cada um acredita no que quer e está tudo bem, né? Mas é só uma mentalidade, porque assim, né, o sucesso exige uma certa disciplina, e a gente precisa ter um pouco de disciplina, principalmente se a gente quiser ter riqueza financeira ou ter sucesso financeiro, tá? E pode ser, eu não sei, né, se vocês vão se encaixar no que eu vou falar agora, né, e quem se encaixar nisso, não entenda isso como uma crítica, nada, só entenda como uma maneira de aprendizado. Então, o que o Randy ensinou? Ele falou, por exemplo, um carro desvaloriza. Se o carro desvaloriza, eu não posso tomar crédito para comprar um carro. Aí o que acontece? A pessoa vai falar,
Ah, cara, mas eu preciso de um carro, né? Ah, mas como que eu vou fazer sem carro? Eu preciso de um carro. E aí o que ele ensinou pra gente foi o seguinte, falou, cara, tudo que desvaloriza você não pode tomar crédito. Então, se você for comprar um negócio que desvaloriza e você não tem o dinheiro para comprar, você não fez a lição de casa. Você não fez o que precisava ter sido feito para você comprar isso. Se você não fez o que precisava ter sido feito para você comprar isso, né? Então você não merece ter isso. Então faz a lição de casa, junta o dinheiro, trabalha mais, gasta menos, junta o dinheiro, e aí quando você tiver dinheiro para comprar à vista, você compra à vista. Cara, isso mudou meu jogo. Depois que eu fiz isso, nunca mais comprei carro financiado. Nunca mais, né? Na verdade, antes mesmo de aprender isso, eu já não comprava mais carro financiado. Mas aí eu tive uma convicção naquilo que eu fazia. Não é duro isso, Aline? O que você acha? Você não acha que mexe com o ego da pessoa falar isso? Eu acredito que mexe até por N questões, mas ao mesmo tempo, Marcelo, parece até contraditório. Não vou dizer que eu não concordo, mas parece até contraditório quando a gente fala do fluxo de caixa dentro da empresa, do jeito que a gente gere o fluxo de caixa dentro da empresa, ele pode soar até um pouco contraditório, né? Eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer. No sentido de que... Você lembra que eu falei pessoa física? Sim. Pessoa física é de um jeito, pessoa física é de um jeito, pessoa jurídica é de outro. Tá? Exato. Mas aqui é o seguinte, quando eu tenho um empresário, sobre a pessoa física dele, ele precisa ter uma mentalidade. Sobre a pessoa jurídica, ele tem que aprender o jogo. Entendeu? Sim. Com certeza. Por quê? Porque o que atrapalha a empresa não é o jogo da pessoa jurídica. O que atrapalha muitas vezes a empresa é o jogo da pessoa física. Sim. Sim, então, mas tu entende que isso pode parecer até complexo, né? Porque de um lado eu tenho um jeito de gerenciar o meu dinheiro e do outro lado eu tenho uma outra maneira de gerenciar o meu dinheiro, né? No sentido desses modelos mentais mesmo, da cabeça do dono, como que ele tem que atuar em cada local. E isso pode parecer complexo, entre aspas, por isso que é importante a gente aqui por isso que eu falei do ego, por isso que eu falei do ego, por isso que eu falei do ego. Porque assim, ó, se a gente parte do princípio da disciplina, você fala, cara, porque antes de mais nada, deixa eu falar aqui da experiência do Marshmallow. Você já ouviu falar da experiência do Marshmallow? Sim. Já ouviu? Você já ouviu, Aline? Eu já ouvi tu contando, Marcelo. Então, para o comandante... Nunca viu, Aline, o vídeo do Marshmallow? Vou colocar para vocês. Das crianças, né? Sim. Isso. É incrível. Tá, é assim, ó, é incrível o vídeo. Como que foi o vídeo? Isso daí foi um experimento que foi feito, não sei em que década, mas foi feito há muito tempo atrás. Então eles colocavam crianças numa sala, colocava câmera para filmar a criança, e entrava um adulto e falava assim, crianças, quando eu falo, era crianças de 2 anos, 3 anos, né? E aí falava assim para a criança, ó, aqui você tem um marshmallow. Eu vou sair da sala e em 2 minutos eu volto. Só que para uma criança de 2 anos, 2 minutos, ela não sabe o quanto tempo é 2 minutos. Para elas é uma eternidade. Para a gente adulto, 2 minutos, para a gente adulto, 2 minutos é rápido, né? Mas para uma criança, 2 minutos é uma eternidade. Então o que acontece? Né? Eles deixavam um marshmallow lá e saía da sala e tinha câmera. Então a mensagem é, eu vou sair. Quando eu voltar, se você não tiver comido marshmallow, se você esperar, você vai ganhar 2 marshmallows. Se quando eu voltar, você tiver comido o marshmallow, você não ganha o segundo marshmallow. E aí saíram da sala. E a câmera filmando. E aí tinha crianças que comiam o marshmallow e tinha crianças que não comiam o marshmallow porque esperavam o segundo marshmallow. Mas é legal ver no vídeo. E tinha umas que até cheiravam, né? Elas cheiravam. Colocava a língua, dava uma mordidinha. Né? É mó barato, né? Beleza. Então teve crianças que não comeram e teve crianças que comeram o marshmallow. E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, depois de alguns anos, não sei exatamente quantos anos, enfim, procura no Google, lê a pesquisa, né, para não correr o risco de falar alguma coisa errada. Depois de alguns anos foram verificar o que aconteceram com essas crianças. No experimento, via de regra, as crianças que esperaram o segundo marshmallow, que não comeram o marshmallow, elas se deram melhor na vida. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, de todos os pontos de vista, essas pessoas eram mais bem-sucedidas. E as pessoas que comeram o marshmallow, elas eram menos sucedidas do que as pessoas que não comeram, de uma maneira geral, né? E aí, com isso, eles criaram uma teoria que ele fala da gratificação antecipada. O que é a gratificação antecipada? As pessoas, elas ficam toda hora achando que elas merecem as coisas, estão antecipando para o dia de hoje
uma gratificação que é para amanhã. Elas estão antecipando para o dia de hoje, porque eu acho que eu mereço, ou sei lá, né? Acho que Deus olhou e falou, você merece mais que os outros. Então, antecipa aquela gratificação para o dia de hoje. Mas ela não fez por merecer aquilo, ela só acha que merece, mas ela não fez por merecer, né? E aí o que acontece? As pessoas que ficam antecipando as gratificações sem ter feito por merecer, achando que merece, né? Elas não vão se dar bem financeiramente no futuro. Aqui é só um resumo, uma leitura minha do negócio. As pessoas que olham e falam, opa, né, para eu ter isso aqui, antes eu tenho que fazer uma lição de casa, e aí na hora certa eu vou ter aquilo. Essas pessoas se dão muito melhor na vida do que as outras pessoas. Deu para entender? Ficou confuso ou você acha que ficou tranquilo? Não, deu para entender sim. Legal. Acho que esse conceito você fala eu tenho essa preocupação porque os nossos comandantes que ouvem a gente falam assim, Marcelo, eu gosto de você porque você fala de um jeito simples, fácil, que a gente consegue entender. Então, tenho sempre uma preocupação de explicar de um jeito que as pessoas conseguem entender. Beleza? Então, esse é o experimento do marshmallow. Então, o que eu quero falar para o dono da empresa sobre o ponto de vista da pessoa física? Quando você acha, né, que você merece um negócio que você não fez por merecer, você está prejudicando o teu futuro financeiro. Tá? Via de regra, você está prejudicando. Então, muitas vezes, você tem que entender, cara, eu fiz por merecer isso. Se você não fez, não adianta você achar que, eu mereço, porque não sei o quê. Muitos donos de empresa ficam inventando desculpas que falam, não, porque aí quando eu chegar num cliente, eu tenho que chegar com um carrão, né? E aí eu não tenho dinheiro para comprar, mas se eu tiver um carro melhor, e aí isso daí eu vendo mais, porque o cliente olha, acha que eu tenho um carrão. Está antecipando uma gratificação, inventando uma desculpa, inventando uma justificativa que não tem a menor evidência de que isso é verdade, e prejudica o futuro financeiro da empresa. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, o dono da empresa, ele tem que abaixar um pouco do ego dele, de achar que ele merece no final do dia, e eu falo isso porque eu já fiz isso, tá? Ele abaixar o ego dele e achar que ele merece e fazer a lição de casa. Quando você faz a lição de casa, aí você merece. Você merece ter uma casa legal, você merece ter um carro legal, você merece ir no melhor restaurante da cidade e comer sem olhar para o lado direito do cardápio. Mas quando você não fez a lição de casa, você não merece. É simples assim. Fala, João. Ô Marcelo, e como é que a gente linka tudo isso com essa definição do Prolabore, né? Porque esse conceito que você traz, desde que eu entrei no EAG, você fala disso, de gratificação antecipada. Isso. Tá, como eu linko? Olha só, João, quando você chega numa empresa, a maioria das empresas, quando você chega lá e o cara fala que ele está dando prejuízo, você vai lá e olha, né? É fácil você saber porque o cara está dando prejuízo, é muito fácil. Os caras falam, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo, eu trabalho, não vejo dinheiro. É muito fácil. Fala assim, vamos olhar suas contas. Aí você olha tudo que ele vendeu e olha tudo que ele gastou. Aí você começa a falar com ele, você vai lá, porque se você puxa o extrato da conta bancária da empresa, você vai saber o que ele pagou, o que ele não pagou. Aí você olha e fala assim, o que é esse negócio aqui que você pagou? Foi a escola dos meus filhos. O que é isso aqui que você pagou? Isso aqui é a prestação do carro. O que é isso aqui que você pagou? Isso aqui é a reforma que eu mandei fazer na minha casa. Ou seja, misturou pessoa física com a pessoa jurídica. Misturou pessoa física com a pessoa jurídica. Aí você vai falar com o cara, olha, você tem que separar a conta da pessoa física da pessoa jurídica. Aí sabe o que ele fala? Ele fala, mas eu preciso. Precisar uma coisa, merecer a outra. É a primeira coisa que a gente tem. Eu preciso disso, mas eu mereço, eu faço o trabalho que eu tenho que fazer para fazer jus a fazer isso. Né? Então, por isso que eu preciso separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque as pessoas misturam todas as despesas da pessoa física, paga na conta da pessoa jurídica e acha que porque eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro da empresa. Sim. E aí isso faz com que o cara ache que a empresa dá prejuízo, muitas vezes a empresa dá lucro, mas como o cara não tem controle sobre, não domina esse ego e essa emoção, ele gasta mais do que precisa, beleza? Então, vamos falar como tudo isso se linka? Primeira coisa, separa a pessoa física, separa a pessoa jurídica. Primeiro passo. Mas na pessoa física eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sobreviver tudo. Então, legal, você vai determinar um salário para sua empresa, para você, um salário. E esse salário é fixo, via de regra ele é fixo. E você vai pagar esse salário para você todo santo mês. Todas as suas despesas pessoais, todas as despesas pessoais do dono da empresa, ele tem que pagar
com o prolabore dele, que é esse salário. Prolabore é o salário do dono. Ele tem que pagar com o salário dele. O que acontece com muitos donos de empresa? Ele determina o prolabore dele, e aí, qual que é a mentalidade disso? Com o prolabore dele, ele tem que olhar e falar, o que eu posso gastar e o que eu não posso gastar na minha vida pessoa física. Não posso gastar isso. E ele vive com o prolabore. E ele vive com o prolabore e paga todas as contas. O que acontece com os donos da empresa? Eles não têm essa gestão financeira do próprio prolabore, e aí quando falta dinheiro para pagar as contas, o que ele faz? Ele vai na empresa e, opa, deixa eu pegar o dinheiro da empresa. Aí pega o dinheiro da empresa. E aí, muitas vezes, ele vai pegar um dinheiro que a empresa não pode dar para ele. E a empresa acaba tendo prejuízo. Tá? Então, o que é um prolabore? É o salário do dono. Agora, olha só qual que é o lance. O que o cara tem que entender? Você lembra que eu falei que um dos objetivos da empresa é ter lucro? Sim. Um dos objetivos da empresa é ter lucro. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Vamos linkando essas coisas. Né? O que é o lucro? O lucro é a diferença da receita, todas as receitas, menos todas as despesas. Tá? É lógico que, tecnicamente, você vai fazer o lucro por competência, ou você vai fazer por caixa, enfim. Não vou entrar nessa parte técnica, eu quero deixar a linguagem o mais simples possível. De uma maneira simples, o lucro é a diferença entre todas as receitas, menos todas as despesas. O que sobra no final do lucro, do dia, do que sobra ali é lucro ou prejuízo. Se ficou negativo, é prejuízo, se ficou positivo, é lucro, tá? O prolabore do dono, ele entra numa linha de despesa. É uma despesa. É uma Essa despesa. É a principal da dúvida, empresa. Marcelo, que eles têm. Isso. O prolabore, ele é uma linha de despesa. Lucro não é despesa, né? Distribuição de lucro não é despesa, né? Já vou falar. Dividendos não é despesa, mas o prolabore do dono, ele entra numa linha de despesa, tá? Aí o que acontece? O dono da empresa, ele tem que planejar a empresa dele financeiramente para, pagando o prolabore que ele determinou para ele, ainda assim a empresa tem que ter lucro. Vou repetir. Como o prolabore é uma despesa, ele tem que planejar as metas dele para tudo que ele vende, pagando os funcionários, fornecedor, aluguel, tudo, e pagando o prolabore dele, depois de tudo, ainda tem que sobrar lucro. Marcelo, se a gente colocar em números, né? Se ele tem 100 de receitas e 70 de despesa, não tem como ele ter um prolabore de 40, porque a despesa vai passar para 110. É que assim, por exemplo, se a despesa é 70 e o prolabore dele é 40, esse prolabore tem que estar dentro da despesa. Tem que estar dentro da despesa. Entendeu? Exatamente. Agora, se quando você coloca o prolabore dentro da despesa, você deu prejuízo, opa, qual é o objetivo da empresa? É ter lucro. Então, você tem que pagar o seu prolabore e ter lucro. E para você pagar o teu prolabore e ter lucro, você tem que fazer uma gestão bem feita da sua empresa, você tem que saber vender, você tem que saber comprar, você tem que saber precificar. Você precisa aprender a fazer isso, porque se você não aprender a fazer isso, não rola. Você não vai conseguir fazer, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mesmo pagando o prolabore do dono da empresa, a empresa precisa dar lucro. Aí vamos falar do lucro. Quando você tem lucro na sua empresa, tá? Quando você tem lucro na sua empresa, o que você faz com o lucro? Você, parte dele, você reinveste na empresa, ou seja, você não tira todo o lucro da empresa, porque senão a empresa não cresce. Parte do lucro você reinveste na empresa, deixa na empresa, e parte do lucro você pode distribuir como dividendos. Como dividendos, né? Distribuição de lucro ou dividendos. Aí você distribui para você como dividendos, tá? O que eu recomendo as pessoas fazerem? Você não vai distribuir dividendo todo mês. Não recomendo fazer isso. É até falta de gestão a pessoa que distribui dividendos todo mês. Mas você pode distribuir dividendos, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Isso é uma decisão do dono. Ele, como dono, ele toma uma decisão. Vou distribuir dividendos de 3 em 3 meses. Vou distribuir dividendos de 6 em 6 meses. Vou distribuir dividendo uma vez por ano. Isso é uma decisão que o dono toma, tá? Mas para distribuir dividendos, existe um princípio. A empresa tem que ter tido lucro. Porque se ela não tiver tido lucro, não dá para distribuir dividendos. Se ela não tiver tido lucro, não dá para distribuir dividendos. Então, o que um dono de empresa mais profissional faz? Ele coloca o prolabore dele como despesa operacional da empresa, tá? E busca ter lucro. Com o prolabore dele, ele vai pagar as contas. Por quê? Tá?
Porque ele vai olhar a cada 3 meses e vai apurar o lucro. Deu lucro, se ele decidir tirar a cada 3 meses. Se ele decidir tirar a cada 6 meses, a cada 6 meses, ou uma vez por ano, uma vez por ano. Deu lucro? Legal, então o que eu vou fazer com esse lucro? Uma parte desse lucro eu vou deixar na empresa, uma parte do lucro eu distribuo. Aí ele distribui. E aí na vida financeira dele, ele administra o prolabore dele e o lucro. Tá? Como eu, Marcelo Germano, faço? Como eu faço? Em todas as empresas. Eu só distribuo o lucro uma vez por ano. Então, eu passo o ano inteiro, vivo do meu prolabore, eu administro minhas contas pessoas físicas, eu não misturo nunca minhas contas pessoas físicas com minhas contas pessoas jurídicas, tá? E aí, no final do ano, eu apuro lá o lucro, eu falo, vou deixar tanto na empresa, vou jogar tanto na minha conta. E, via de regra, eu vivo muito bem com o meu prolabore, né? E quando eu distribuo esse lucro da minha empresa, é onde eu construo riqueza, onde eu, né, aumento o meu patrimônio, onde eu pego esse dinheiro e coloco nos meus investimentos, e é assim que eu faço. Então, uma coisa mais profissional é desse jeito. Agora, o que acontece com as pessoas que são amadoras e têm o ego mais inflado? Ah, de que adianta ser dono da empresa se eu não puder fazer o que eu quiser com o dinheiro da empresa? É amador isso. É amador, porque ser dono da empresa, o teu objetivo é gerar lucro. E quando você gera lucro, você tem o objetivo de fazer a empresa crescer. E para a empresa crescer, você não pode sangrar ela. Se você tira todo o lucro da sua empresa, totalmente descontrolado, né? Eu vou falar, não adianta ser dono de uma empresa e sugar todo o lucro da empresa, sangrar a empresa. É melhor não ser dono da empresa se for fazer isso. Porque o cara pergunta, de que adianta ser dono da empresa se eu não posso pegar o dinheiro, se eu não posso fazer o que eu quiser, se eu não posso comprar um carro, se eu não posso fazer isso. Cara, se for para você fazer isso, não precisa ser dono de empresa, porque você vai fazer muita besteira no meio do caminho. Até porque então, a empresa vai quebrar e aí ele vai ficar sem dinheiro nenhum. De que adianta você fazer o que quiser com o dono da empresa e ficar sem empresa, né? Então, a gente precisa olhar para essa coisa de uma maneira um pouquinho mais séria. Aí, assim, né? Então, eu acho que ficou muito esclarecido o que é o prolabore, né? E o que é distribuição de lucro ou dividendos. Isso ficou muito claro, né? Aí, talvez a pergunta que as pessoas tenham é como determinar, né, o prolabore? Via de regra, tudo depende, né? Outro dia eu estava num encontro com os amigos, e ele falou, Marcelo, você não quer dar uma resposta direta, né? Você fala, tudo depende. Como determinar o prolabore da empresa? Por exemplo, eu olho para a minha empresa, né? Eu não sou mais o CEO da empresa, sou o CSO, né? Eu olho, mas quando eu era CEO, eu olhava assim, quanto ganha um CEO? Ganha tanto. Então esse é meu prolabore, né? Só que aí vem uma pergunta, a empresa pode me pagar isso e ainda ter lucro? Pode me pagar e ainda ter lucro. Então esse é o meu salário. Que lucro? Eu determino que minhas empresas têm que dar uma margem X de lucro. Aí eu falo, a empresa pode pagar esse prolabore e ainda dar a margem X de lucro? Pode. Então esse é o meu prolabore. E se a empresa não pode? Se a empresa não pode, eu não fiz profissionalmente o que eu precisava fazer, então eu não tenho o direito de ter esse prolabore. E para eu ter tantos por cento de lucro, qual que tem que ser o meu prolabore? Faz os cálculos e esse é o teu prolabore. Ah, Marcelo, mas com esse dinheiro eu não consigo viver, né? Então, é essa parte que o dono da empresa tem dificuldade. Cara, se você não consegue viver com esse dinheiro, porque uma vez uma pessoa numa live falou, ah, Marcelo, mas eu preciso. Cara, uma coisa é o que você precisa, outra coisa é o que você merece. Se com esse prolabore você não consegue viver, sabe o que você precisa fazer? Você precisa estudar. Você precisa vender mais, você precisa gastar menos, você precisa gerenciar melhor teu time, você precisa gerenciar melhor tua equipe. Você tem que ser disciplinado, por quê? Porque aí você vai fazer por merecer. Não é porque você precisa, é porque você fez por merecer. Não é nem porque você precisa, nem porque você merece. É porque você fez por merecer. E aí vai dar bom, né? Então, gente, você que tem dúvida, quanto que é o prolabore? Cara, o prolabore, o teu prolabore não pode prejudicar a tua margem de lucro. É isso que vai determinar o teu prolabore. E para cada empresa é uma situação diferente. Né? Eu tenho 5 empresas, cada empresa é uma situação diferente, e eu tenho empresa que nem prolabore eu tenho. E eu tenho empresa que nem distribui lucro esse ano, eu distribuí. Além de não ter prolabore, eu não distribuí lucro. Né? Fala, Marcelo, então por que vale a pena? Porque eu estou olhando para o longo prazo. Porque eu estou olhando para o longo prazo. Né? Eu não quero sacrificar a empresa, né? E aí eu faço isso. Né? E é lógico, tem empresa que eu tenho prolabore bom pra caramba,
e distribuo lucro uma vez por ano e distribuo bastante lucro para minhas empresas. Então, é assim que eu faço. Então, a resposta objetiva é quanto que é o teu Prolabore? É aquilo que a tua empresa pode te pagar e no final da linha ainda sobrar lucro. Né? E no final da linha ainda sobrar lucro. Marcelo, e no caso de empresas onde tem mais sócios, mais de um sócio e cada um tem uma função, como que se define isso? Qual que é a regra? Aí eu tenho um sócio que ele não participa ativamente da operação, mas ele participa investindo na empresa. Como é que é essa lógica da definição do Prolabore quando tem mais sócios? A lógica é um acordo, né? Os sócios têm que conversar, eles têm que ter critérios, devem fazer um acordo, né? E o acordo pode ser diferente eles podem ter salários diferentes dependendo da função que eles executam. Porque imagina o seguinte, às vezes o cara tem uma empresa, né? Eu estou falando de Prolabore, não estou falando de lucro, tá? E aí você tem um sócio que tem 70%, e você tem outro sócio que tem 30%. Mas quando você olha na função, você fala assim, um é diretor comercial e o outro é o diretor de RH, por exemplo, da empresa. Só que, ao invés de ele olhar e falar quanto que ganha um diretor de RH, quanto que ganha um diretor comercial, para poder balizar o Prolabore, ele fala assim, eu tenho 70%, então eu ganho mais porque eu tenho 70%, o outro tem 30%, ele ganha menos porque ele tem 30%. Não é a porcentagem das cotas ou não deveria ser. Não tem certo ou tem errado, tem decisões que o dono da empresa tem que tomar, né? Então, o certo é o salário ser balizado, né, pela contribuição que cada um faz. E a distribuição de lucro é pela porcentagem pelo percentual que ele tem na empresa. Esse é o certo a se fazer, né? Eu partiria dessa lógica, né? Mas eu não estou aqui querendo cagar regra. Estou falando que esse é o racional da coisa, né? Estou falando que esse é o racional da coisa. Tem que usar as coisas de maneira racional. Então, se a gente fosse trazer para um primeiro passo, o primeiro passo para o dono da empresa que está hoje, ele não tem um Prolabore definido, ele vai lá um mês ele tira um pouco, outro mês ele tirou mais um pouco. O primeiro passo para ele seria pesquisar qual que seria um salário do cargo que a pessoa exerce hoje, né? Porque independente se ele é dono ou não, ele tem um cargo, né? Que vai ser o CEO, como você falou, ou o CSO, que é o cargo que você está hoje, né? Voltado para a estratégia do negócio. Então, o primeiro passo seria esse, pesquisar quanto que ganha esse cargo? Sim, esse pode ser um passo, mas aí é o seguinte, isso daí muda, né? Você pode ter um CEO que ganha 5 mil por mês, né? E você pode ter um CEO que ganha 2 milhões por ano de Prolabore, né? Aí o lance é, qual o tamanho da tua empresa? Porque simplesmente você vai lá e o cara tem uma empresa que fatura 100 mil por mês, ele pesquisa e fala, nossa, um CEO ganha 100 mil por mês, a empresa, ela fatura 100 mil por mês, não tem como pagar 100 mil por mês. Então ele tem que ter um racional, né, de olhar e falar, o quanto eu posso tirar de... Ele vai fazer uma pesquisa para ter um balizamento, mas o que vai acabar definindo é o quanto eu posso tirar de Prolabore, e mesmo tirando esse Prolabore, eu ainda vou ter lucro na última linha. Certo? Porque, assim, distribuição de lucro não é despesa. Eu tenho lucro, o que eu faço com esse lucro? Parte eu invisto na empresa, parte eu distribuo para os donos. Distribuição de lucro não é despesa da empresa. Prolabore é despesa da empresa. Sim. Faz sentido, Aline? Faz sentido. O que vai balizar isso é, eu posso me fazer uma referência por uma pesquisa de mercado, mas independente da pesquisa de mercado se eu pagar esse valor, eu vou atingir a margem de lucro que eu quero? Você lembra que eu falei? Toda empresa tem o objetivo de dar lucro. Então, lucro não é o salário do dono. O salário do dono é Prolabore. Lucro é a distribuição do resultado que o dono gerou. Se você não gerou resultado, como que você vai distribuir lucro? Mas eu preciso. Mas você não gerou resultado, cara. Não tem essa de eu preciso. Primeiro vem o resultado, né? Primeiro vem o resultado. Você gera resultado, depois você distribui. Agora, muitas pessoas não geram resultado e falam, mas eu preciso. Eu ouço as pessoas falando, então de que adianta ser dono? É para isso que você é dono, para gerar resultado. Se não for para gerar resultado, não adianta ser dono. Faz sentido, Aline? Oi. Ô, Marcelo, então, resumindo o que você falou, né, o passo zero é você entender que Prolabore é despesa e lucro é distribuição, não é despesa. O passo 1 é você dividir as suas contas pessoas físicas
das pessoas jurídicas. Se você não dividir isso, não tem como fazer todo o restante. O passo 2 é você entender qual que é o teu número de Prolabore, desde que a tua empresa, no final do mês, no final das contas, ela ainda deu lucro, ou o lucro que você está estipulando. E o passo 3, depois que você definiu isso, é você tirar o teu Prolabore, fazer essa empresa funcionar, para no final do ano você tirar, ou no final do ano, a cada 3 meses, a cada 6 meses, você tirar a sua divisão de lucros. E não existe número mágico, não existe 1, 5 ou 10% ou 50% de Prolabore. Existe um número que vai caber dentro da tua empresa, dentro do teu cenário. E o Marcelo ele foi muito bem quando ele falou que tem empresa que ele tira X, tem empresa que ele tira X mais Y, e tem empresa que ele tira 5X, porque cada empresa tem uma realidade e está crescendo. E o comandante que está ouvindo a gente, de novo, não tem a resposta certa. Tem a resposta que vai fazer que no final do mês a tua empresa tenha lucro, mesmo você tirando o Prolabore. Eu acho que a gente pode resumir boa parte disso nessas questões. Faz sentido, Marcelo? Faz sentido, mas João, deixa eu só trazer um ponto aqui, que esse ponto até ele é até um pouco controverso, tá? Durante uma época, a gente teve vários momentos na vida empresarial, né? Momentos em que teve muito prejuízo, momentos em que eu era mais amador, depois eu fiquei mais profissional, né? E mesmo depois de ter ficado mais profissional, teve momentos em que a gente ganhou muito dinheiro e teve momentos que a gente teve prejuízo, né? E uma coisa interessante é que, olha só, você lembra que eu falei que Prolabore é uma despesa? Sim. Né? Em momentos em que eu tive prejuízo, eu continuei pagando o meu Prolabore. Eu não tinha distribuição de lucro, eu continuei pagando o Prolabore. Aí você vai falar, pô, mas se você pagou o Prolabore, você sangrou a empresa? Não. Meu trabalho era esse e eu continuei pagando o meu Prolabore. Mas o que eu tinha em mente? Eu tenho que ter meta, ter plano de ação e tenho que ter execução. Tenho que ter meta de faturamento, tenho que ter meta de lucro, tenho que ter um plano para faturar aquilo e para ter aquele lucro e tenho que executar o plano. Né? Então pode acontecer de eventualmente ter algum mês, ou enfim, né, que aquele mês tem empresas que têm sazonalidade, tem empresas que enfrentam dificuldade, então ocasionalmente, desde que a empresa tenha reservas, né, a ideia é que a tua empresa, por isso que você não gasta todo o lucro da empresa, você deixa um pouco de dinheiro na empresa, desde que a empresa tenha reserva, se um mês ou outro mês a empresa acabar tendo prejuízo, você continua pagando seus prolabores. Por que você continua pagando seu prolabore? Porque na tua vida pessoal você precisa ter tranquilidade. Tá? Agora, o que você não pode é pagar prolabore durante um ano e aí no final do ano inteiro você ter prejuízo. Então, para isso, você tem que fazer papel de dono. E o papel de dono é fazer a empresa gerar lucro. Né? Papel de dono não é, de que adianta ser dono e faz o que quer com o dinheiro da empresa. Não. Né? Se não for para gerar lucro, não adianta ser dono. Se for para gerar lucro, adianta ser dono. E aí você consegue falar isso. Outra mentalidade, eu aprendi isso com o Keith Cunningham, ele fala assim, ó, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você tem um lifestyle legal, ou construir riqueza. Ou um ou outro. Só que ele fala o seguinte, se você focar em construir riqueza, quando você construir riqueza, você vai ter o lifestyle que você quiser. Estilo de vida. Se você focar em ter um lifestyle é estilo de vida, né? Se você focar em ter lifestyle, você vai viver com um lifestyle legal pra caramba. Mas talvez você nunca construa riqueza. Você vai ter um lifestyle legal. O que é lifestyle legal? É o estilo de vida que você tem, o carro que você anda, a escola que seus filhos frequentam, os restaurantes que você vai, né, as pessoas que você se relaciona, tudo isso faz parte do seu, as viagens que você faz nas férias, tudo isso vai fazer parte do seu lifestyle. Né? Só que se você abrir um pouquinho mão, volta aqui para o lance do MM, se você abrir um pouquinho mão do seu lifestyle, você vai construir riqueza. Né? Só que quando você tiver riqueza, você vai poder ter o lifestyle que você quer. Agora, se você preferir o lifestyle, talvez você vai ter sempre um lifestyle legal e não construa riqueza. E está tudo bem, é sempre uma opção. Né? Por que eu falo isso? Porque os caras falam, eu sou dono, eu tenho que andar de carrão, porque se eu não andar... Já aconteceu várias vezes do amigo falar, Marcelo, o que você acha? Eu estou pensando em trocar de carro, porque os caras vão ver e vão falar, ele é empresário, está andando com esse carro, o que você acha? Então, cara, eu acho o seguinte, você merece trocar de carro? Se você merece, troca. Mas o que você merece? Você fez a lição de casa para trocar de carro? Fez a lição de casa? Fez a lição de casa, então compra o carro. Não fez a lição de casa? Então não compra.
As coisas são simples. Aí o cara chega na loja, sabe, por exemplo, vai numa BMW, né? Eu falo isso porque eu já ouvi essa história, né? Enfim, ele chega na BMW, o que o cara da BMW fala? Cara, se você comprar uma BMW, você vai fechar muito mais negócios. E às vezes isso pode até ser verdade. Às vezes isso pode até ser, não estou falando que não é verdade. Não, porque quando o cliente vê você de BMW, você faz mais negócios, não sei o quê. Isso pode até ser verdade. Na maioria das vezes isso é uma tremenda de uma roubada. Na maioria das vezes isso é uma tremenda de uma roubada. Né? Aí eu volto para a história do MM. Então, eu não sei se eu fui muito Anderson Silva, né? Eu não sei se eu fui muito do Marshmallow, é porque tem gente que fala que é a história do MM, mas é do Marshmallow, na verdade. Não sei se eu fui muito Anderson Silva, não sei se doeu para quem ouviu, mas o meu único objetivo aqui é falar, cara, não tem certo, não tem errado. Você pode escolher ser mais profissional, ou você pode escolher ser amador. É sempre uma escolha, né? Eu quero aproveitar até todos esses tópicos, porque como a gente, durante desse assunto, até o João, ele fez uma visão geral, né, meio que um resumo em passos, mas a gente falou sobre várias questões, a gente falou sobre a pessoa física, a gente falou sobre a pessoa jurídica, a gente falou sobre lucro, a gente falou sobre vários assuntos dentro desse mesmo podcast, e uma coisa que acontece muito, que está até famoso na internet, é a galera que consome o nosso podcast querer fazer alguns cortes, né, eles olharem o nosso podcast e falam assim, nossa, eu tô com vontade de fazer um corte aqui desse podcast, e eu quero até fazer um convite, se você gosta de fazer isso, se você curte fazer cortes, fique à vontade para fazer isso, a única coisa que a gente pede aqui é que você não tire nada do contexto, não tenta inserir uma palavra que não existe, colocar a palavra de uma sala em outro contexto, porque se a gente ver esse vídeo, a gente vai tirar ele do ar de alguma maneira, mas fique super à vontade para cortar os nossos vídeos, publicar no canal que você tenha, no YouTube, para compartilhar com outros donos de empresa que você consuma, não tem problema nenhum. Só se preocupe mesmo em manter as coisas dentro do contexto e coloca lá o nome do nosso podcast. Então fica aí o convite para você, comandante, se quiser fazer um recorte, se você é muito fã, gosta muito da gente aqui, do nosso conteúdo, então fica esse convite. Agora eu queria perguntar. Aline, antes de falar. você perguntar, deixa eu falar uma coisa, tá? Vamos colocar todo mundo na mesma página, que talvez você esteja falando grego para algumas pessoas, né? O que é um corte e quem faz corte? Né? Porque eu quero olhar o corte, o que é corte? Né? Tem gente que sabe e tem gente que não sabe, né? O que é um corte e quem são as pessoas que fazem corte? Bom, vamos lá. O corte que tá muito famoso no YouTube. O que é o corte? É quando você pega um vídeo, como por exemplo esse podcast, é uma discussão, um debate, uma live geralmente mais aprofundada, e você recorta pedaços desse vídeo e posta geralmente no canal que você tem, ou em algum canal que você produz, enfim, corta um pedacinho desse vídeo e publica. Então, ao invés de você pegar o vídeo inteiro e publicar na sua rede social que você tenha, no seu canal que você tenha, você corta um pedaço, né, faz um corte de alguma cena, edita, né, edita uma cena que você gostou, um assunto que a gente falou, como eu falei, a gente falou de vários assuntos aqui, então você pega exatamente quando o Marcelo falou de lucro, corta essa partezinha e sobe no seu canal. O que isso implica, né, quando você faz esse tipo de edição, esse tipo de recorte, posta no seu canal, o que isso faz? Faz com que as pessoas que acompanham, elas conheçam esse conteúdo, e dessa maneira, quando elas conhecerem conteúdo por você, elas vão buscar a gente também, vão entender um pouco mais, vão querer ver o vídeo inteiro. Então, se você é uma pessoa que gosta muito do nosso conteúdo e curte fazer esse processo de edição, curte fazer esses cortes, essas edições, então seria esse o contexto aqui para explicar. E aí você vai no seu próprio canal, ou se você tem um canal, às vezes é muito comum ter pessoas que têm canal, um canal de empreendedorismo, mas um canal às vezes um pouco menor ou até maior. É muito comum as pessoas fazerem isso, então fique à vontade para fazer isso no nosso podcast. Legal. E quem são as pessoas que fazem corte? Ou quem pode ser uma pessoa que faz corte? Os nossos super fãs, os comandantes que estão aqui, fã de carteirinha, que maratonam os nossos podcasts, que esperam toda quarta-feira, 6h41, assim, estamos esperando de acampamento para sair o nosso episódio. São essas pessoas que geralmente podem fazer o nosso recorte. Editores de vídeo. Isso, editores de vídeo, pessoas que produzem conteúdo na internet através de outros players. Pode falar, Marcelo. Por exemplo, a gente tem um monte de consultores, coaches, né? Enfim, pessoas que acompanham a gente porque se abastecem do nosso conteúdo até para melhorar a atividade no dia a dia, e essas pessoas, para ganharem clientes na internet, elas publicam conteúdo.
Então, se você é um consultor, um coach, trabalha ajudando donos de pequenas e médias empresas, você precisa produzir conteúdo para distribuir para a sua audiência, você é uma pessoa que pode fazer um corte, usar aí nas suas mídias sociais e fazer isso para você gerar valor para a sua audiência. É isso? Mais ou menos isso? É isso. E só pode fazer o corte se der like no vídeo e se inscrever no canal, porque senão não pode. Isso aí. E tem que comentar. Tem que comentar no... E você, comandante, que assistiu a gente até o final, que está ouvindo a gente em qualquer plataforma. Até o final, porque já acabou, João? Não, até o que vai ouvir a gente até o final. Ficou com a gente até agora. É porque tem a pergunta da Aline ainda, né? Você falou até o final, eu falei, pô, a Aline tinha uma pergunta para fazer, né? Eu tenho uma pergunta ainda, João. Deixa essa pergunta. Não acabou ainda, E antes da Aline fazer a pergunta dela, você compartilha esse podcast com outros comandantes, tira um print do podcast que você está ouvindo, posta no Instagram, posta nos stories e marca o Marcelo Germano, @MarceloGermano. Se inscreve no canal, que a gente tem alguns objetivos de chegar a 100 mil pessoas inscritas no canal do YouTube. Então, a gente conta com você, a gente conta com a sua ajuda para continuar disseminando esse tipo de conteúdo. Agora, Aline, você está liberada para fazer a tua pergunta. Eu quero fazer a pergunta para o Marcelo e para o João. De tudo isso que a gente falou hoje, que é um assunto para fazer com que o comandante assuma de fato o papel de comandante, né? Faça uma gestão profissional do negócio, até das finanças pessoais. Qual que é o comando que você tira disso tudo, Marcelo? Só se constrói riqueza com gestão financeira. E o dono da empresa que quer ficar rico tem que fazer gestão financeira empresarial, gestão financeira pessoal. Tem que aprender os dois, porque gestão financeira da empresa é diferente da gestão financeira pessoal. Os princípios algumas vezes são os mesmos, algumas vezes não, tá? Mas só se constrói riqueza com gestão financeira. Boa. E João, qual é o comando? Tem 2 comandos. O primeiro é o seguinte, ser amador ou ser profissional é uma escolha, porque os passos a gente já deu aqui. E o segundo você não precisa ser o melhor naquilo que você está fazendo, mas tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito. E o bem feito é, no mínimo, ser um empresário profissional. Esses são os meus comandos. Show de bola! Arrebentou agora, hein? João! E qual que é o teu comando, Aline? Qual que é o teu comando, Aline? O meu comando é: você merece isso que você está querendo ter? Você merece isso que você está querendo ganhar? Você merece? A sua empresa já chegou nesse patamar? Você já trabalhou o suficiente para você merecer isso? Então, o meu comando, na verdade, é um questionamento, é uma reflexão. Então, esse é o meu comando que eu tirei de hoje. Você fez por merecer? É porque, olha que legal você falou isso, né? Você fez por merecer, aí tem cara que fala, eu trabalho tanto, eu trabalho tanto, eu trabalho tanto, aí faz o trabalho burro, né, que a gente sempre fala, né? Trabalha tanto nas coisas erradas, eu trabalho tanto, então eu mereço. Não. Não é a quantidade de horas que você trabalha que vai medir se você merece ou não. O que vai medir se você merece ou não é o resultado que você gerou. Né? Então, você merece? Essa é a primeira pergunta. Aí, se você achar que merece, aí você responde a segunda pergunta, que é: eu tive resultado para merecer isso? Se você falar que não teve resultado para merecer isso, você já tem a resposta, você sabe. Se você falar, não, eu tive resultado, então mereço, aí eu concordo com você. Quem teve resultado merece. Show de bola, é isso? Aline e Marcelo, foi um prazer inenarrável. Inenarrável. Mais um podcast com vocês. Comandantes, toda quarta-feira, 18h41, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. De novo, ajude a gente, escute esse podcast e compartilhe. O meu objetivo é que lá no Spotify tem aquele selinho azul, episódio muito compartilhado. Então, compartilha com bastante gente, que a gente quer chegar no top 5 de novo dos podcasts de negócios mais escutados, e a gente conta com vocês. Gente, fui. Um abraço. Valeu. Valeu.